Lei 23. Concentre as suas forças. Bloco 1. Você já teve a sensação incômoda de estar trabalhando sem parar, correndo o dia todo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e, no final do mês, sentir que não saiu do lugar? Você acorda cedo, responde a dezenas de mensagens, tenta tocar 3 projetos paralelos, estuda um assunto novo, tenta agradar a todos no trabalho e ainda busca manter a vida pessoal em dia. Mas o resultado real é a exaustão física, a ansiedade constante e uma dolorosa sensação de mediocridade. Por que isso acontece com tanta gente talentosa e dedicada? A resposta é tão simples quanto cruel. A dispersão de energia é a maior assassina de potencial da história. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos explorar uma das leis mais fundamentais e decisivas para quem busca mestria, autoridade e paz mental. A arte suprema de concentrar as suas forças. Nos próximos minutos, você vai aprender por que a profundidade vence a superficialidade em qualquer área da vida. Você vai descobrir como parar de pulverizar a sua atenção, como identificar o ponto focal exato onde o seu esforço gera o máximo de resultado e como se conectar às verdadeiras fontes de poder para construir uma posição inabalável. Se você quer parar de nadar em círculos e finalmente ver a sua carreira, suas finanças e seu tempo avançarem com força de impacto, preste muita atenção neste áudio até o último segundo. Para entender o perigo mortal da dispersão, imagine uma fábula contada por um antigo pensador. Imagina um ganso orgulhoso que vive no campo. Esse ganso vive se gabando diante dos outros animais. Olhem como eu sou superior. Eu consigo andar na terra, eu consigo voar pelos céus e ainda consigo nadar nas águas. Eu domino 3 elementos. Aí, ao lado dele, está um cavalo. O cavalo olha para o ganso e não diz nada. O cavalo não voa, não nada no lago e não atua em múltiplos elementos. Ele faz apenas uma coisa: corre sobre a terra. Mas quando o cavalo corre, ele o faz com velocidade, graça, potência e perfeição absoluta, enquanto o ganso anda desajeitado na terra, voa pesado no ar e nada devagar na água. O ganso faz tudo, mas é medíocre em tudo. Na busca por poder e sucesso, a maioria das pessoas age exatamente como esse ganso. Querem abraçar o mundo, abrir frentes simultâneas de batalha e se gabar de que são multitarefas. Mas a realidade é implacável. Uma única flecha não consegue atingir 2 alvos ao mesmo tempo. Quer ver como isso se traduz em tragédia na vida real? Viaje comigo para a China antiga, no século 6 a.C. Havia ali um rei ambicioso que governava um território próspero. Embalado por algumas vitórias militares iniciais contra seus vizinhos ao norte, esse governante foi dominado pelo excesso de confiança. Ele decidiu dispersar suas tropas em uma guerra de expansão prolongada, abrindo múltiplas frentes de combate ao mesmo tempo. O seu primeiro-ministro, um sábio estrategista, percebeu o perigo e implorou ao rei: Majestade, não pulverize o nosso exército. Há um reino ao sul, silencioso e perigoso, que está apenas esperando nosso esgotamento para nos atacar. Concentre nossas forças na defesa da nossa casa. Cego pela vaidade de querer conquistar tudo, o rei ignorou o conselho. Pior, mandou executar seu sábio ministro por ousar contestar seus planos de grandeza. O resultado foi devastador. Enquanto o exército do rei estava espalhado e exausto a centenas de quilômetros de distância, o rival ao sul percebeu a vulnerabilidade das fronteiras desprotegidas. Invadiu a capital, destruiu o reino e o rei arrogante, vendo sua total ruína, cometeu suicídio. Ele tentou dominar tudo, e acabou perdendo o próprio chão. Agora, olhe para o exato oposto dessa história. Pense em uma família humilde que começou sua jornada nos guetos da Europa no século XVIII. O patriarca dessa família compreendeu um princípio de ouro. Para construir algo indestrutível, você não divide as suas forças. Você as concentra em um núcleo totalmente fechado e coeso. Antes de falecer, ele reuniu seus 5 filhos e deixou uma ordem expressa. Os negócios da família deveriam operar como um mecanismo único, sem parceiros externos, sem vazamento de informações e com foco absoluto na proteção mútua. Cada um dos 5 irmãos estabeleceu-se em uma grande capital financeira da época. Eles mantinham um canal exclusivo de comunicação, usavam códigos secretos que só eles entendiam e mantinham o capital estritamente dentro do clã. Enquanto reinos inteiros caíam em guerras, governos desmoronavam e outros negociantes faliam por tentarem agradar a múltiplos senhores e diversificar demais, essa dinastia permaneceu focada no seu centro. Um dos irmãos atravessou incólume 5 regimes políticos diferentes, mantendo o controle financeiro intacto.
Eles se tornaram a família mais influente de sua era, simplesmente porque entenderam o poder da concentração absoluta. Percebe a lição cristalina por trás desses dois caminhos? Encontrar uma mina rica e cavar fundo no mesmo lugar produz infinitamente mais riqueza do que ficar saltando de uma jazida rasa para outra. A profundidade gera maestria e autoridade, a dispersão gera cansaço e fracasso. Como escreveu um dos maiores teóricos da estratégia militar de todos os tempos: a melhor estratégia é ser sempre muito forte. O primeiro princípio é haja com a máxima concentração. Neste áudio da Lei 23, você vai aprender a blindar a sua mente contra as distrações modernas e a canalizar toda a sua energia para onde ela realmente importa. Fique conectado, porque no próximo bloco nós vamos expor os obstáculos, os erros fatais e as armadilhas mentais que fazem você pulverizar o seu tempo e perder o foco no dia a dia. Bloco 2. Se a concentração de forças é o caminho mais curto e eficiente para atingir a excelência e consolidar o poder, por que a maioria de nós vive com a atenção completamente fragmentada? Por que caímos na tentação constante de assumir compromissos demais, abrir novas frentes de projeto antes de concluir os antigos e nos desgastar tentando agradar a todo mundo ao mesmo tempo? A resposta está em armadilhas mentais profundas. A ilusão da oportunidade e a ganância pela expansão precoce. Fomos condicionados a acreditar que ter muitas opções abertas é sinal de segurança. Achamos que dizer sim para tudo é o que vai nos trazer reconhecimento. Mas, quando você tenta abraçar o mundo, você paga um preço altíssimo. A perda de profundidade, a exaustão mental e a ruína da sua reputação estratégica. Para garantir que você nunca mais disperse o seu ativo mais valioso, o seu tempo e o seu foco, vamos analisar as 4 maiores armadilhas que destroem a sua capacidade de concentração. Armadilha 1. A síndrome da expansão precoce. O vício da novidade. Causa: o entusiasmo impensado que surge após uma pequena vitória. Quando conquistamos um avanço inicial, somos dominados pelo excesso de confiança e achamos que podemos aplicar a mesma energia em vários projetos simultâneos. Consequência: a energia, que antes estava focada e perfurava qualquer obstáculo, agora se espalha em uma lâmina rasa de água. Os projetos secundários não decolam e o seu objetivo principal, desprovido de cuidado contínuo, começa a definhar e perder mercado. Solução: domine a ganância. Não abra uma nova frente de batalha antes de consolidar e automatizar completamente a sua posição atual. Lembre-se de que é preferível dominar com maestria uma única fortaleza do que ser o dono medíocre de 10 ruínas. Armadilha 2. Tentar agradar múltiplos senhores. Dependência fragmentada. Causa: a ansiedade política de querer aprovação de vários chefes, investidores ou grupos opostos, buscando não contrariar ninguém e manter portas abertas com todos. Consequência: o custo emocional e político de equilibrar pratos concorrentes é devastador. Ao tentar servir a múltiplos interesses divergentes, você acaba não sendo leal a nenhum e perde a confiança de todos quando o conflito estoura. Solução: pratique a captura da fonte primária de poder. Identifique quem realmente toma as decisões decisivas na sua organização e concentra sua utilidade, lealdade e entrega exclusivamente nessa figura-chave. Servir a um único patrono de peso reduz drasticamente o seu desgaste e multiplica a sua proteção. Armadilha 3. A confusão entre ocupação e abundância de resultados. Causa: confundir estar com a agenda lotada e fazer 1000 tarefas ao dia com estar gerando avanço real de longo prazo. Consequência: o fenômeno do ganso que vimos no bloco anterior. Você se desdobra em 3 elementos, corre o dia inteiro, mas executa todas as funções com superficialidade. Quando surge uma crise real ou um teste de excelência, a sua falta de profundidade fica exposta. Solução: troque a quantidade pela densidade. Como aconselhou um célebre escritor e filósofo europeu, preze a profundidade mais do que a superficialidade. A perfeição está na qualidade, não na quantidade. Faça menos coisas, mas faça cada uma delas com um nível de precisão que ninguém no seu mercado consiga copiar. Armadilha 4. A vulnerabilidade da abertura excessiva, vazamento de energia e dados. Causa: a necessidade ingênua de expor seus planos, compartilhar segredos operacionais com pessoas de fora e aceitar parceiros externos antes da hora por mera vaidade social. Consequência: você expõe as entranhas do seu negócio ou da sua estratégia para oponentes e concorrentes. A coesão do seu núcleo se perde, o seu foco se dilui em reuniões inúteis e você fica vulnerável a sabotagens e espionagem. Solução:
Mantenha a coesão interna fechada. Assim como aquela célebre dinastia financeira que manteve a sua tomada de decisão restrita a um círculo familiar impenetrável, proteja sua estratégia principal dentro de um núcleo restrito. Menos barulho externo significa mais força de impacto interno. Entenda isto com clareza cristalina. Dissipar o seu poder em várias direções não te torna grande, te torna fraco em todas elas. Como bem alertou um dos maiores nomes da literatura universal. Cuidado para não dissipar os seus poderes. Lute constantemente para concentrá-los. Quando você vence a tentação de se espalhar e fecha as portas das distrações, você ganha uma força de perfuração invencível. No próximo bloco, nós vamos detalhar o método prático e os 3 pilares da concentração estratégica para você aplicar esse foco laser na sua vida hoje mesmo. Bloco 3. Você já percebeu o perigo mortal de se pulverizar em 1000 direções e entendeu as armadilhas que roubam o seu foco. Agora, a pergunta decisiva é como transformar a concentração de forças em um método diário, prático e infalível. Para dominar essa lei, você não precisa de mais tempo ou de mais recursos. Você precisa de precisão tática. Nós estruturamos a aplicação prática da Lei 23 em 3 pilares fundamentais. Eles funcionam como engrenagens de um sistema de alta performance que limpa o ruído do seu caminho e direciona 100% da sua capacidade de impacto para o ponto correto. Pilar 1. A perfuração da mina. A superioridade da profundidade. O que é? É a decisão consciente de focar toda a sua energia intelectual, operacional ou financeira em um único projeto, habilidade ou mercado estratégico, em vez de atuar de forma rasa em múltiplos domínios. Por que funciona? Imagine a luz do sol. Espalhada, ela apenas ilumina o ambiente e aquece suavemente a pele. Mas se você passa essa mesma luz solar por uma lente de aumento e a concentra em um único ponto, ela ganha poder térmico suficiente para atear fogo em uma superfície sólida. O seu foco mental funciona exatamente da mesma maneira. Como aplicar hoje mesmo? A regra do ponto focal. Olhe para todas as suas metas atuais e faça a pergunta de ouro. Qual é o único projeto que, se for concluído com excelência absoluta, tornará todos os outros mais fáceis ou irrelevantes? Eliminação do secundário. Identifique seus objetivos secundários e coloque-os em uma lista de não fazer até que o seu ponto focal esteja totalmente dominado e consolidado. Aprofundamento diário. Dedique as primeiras horas do seu dia útil, quando a sua clareza mental é máxima, exclusivamente ao seu objetivo principal. Não divida essa janela de tempo com tarefas banais. Pilar 2. A captura do centro de gravidade, a fonte primária de poder. O que é? A habilidade de mapear a estrutura de poder ao seu redor e identificar a pessoa, o setor ou recurso-chave que realmente toma as decisões decisivas, direcionando sua utilidade e lealdade diretamente a essa fonte. Por que funciona? Organizações e ambientes competitivos possuem intermediários, burocracias e figuras secundárias que consomem energia e oferecem pouca proteção real. Quando você descobre o verdadeiro centro de gravidade e resolve os problemas dessa figura principal, você ganha acesso direto às decisões de alto nível e reduz o seu custo político. Como aplicar hoje mesmo? Mapeamento de influência. Pare de olhar para os cargos oficiais e observe a dinâmica real do seu ambiente. Quem o líder supremo realmente ouve antes de tomar uma decisão? Onde está o gargalo do negócio? Alinhamento de utilitário único. Descubra qual é a maior dor de cabeça desse centro de decisão e torne-se a pessoa mais capacitada e confiável para resolver esse problema específico. Lealdade concentrada. Como ensinava uma grande referência da Renascença, sirva uma fonte primária de grande peso em vez de perder energia tentando bajular ou agradar a dezenas de atores secundários e concorrentes. Pilar 3. A blindagem do núcleo e a economia de energia. O que é? O estabelecimento de uma fortaleza interna de atuação, mantendo seus planos, segredos operacionais e decisões importantes restritos a um grupo ultrafechado, evitando a interferência de ruídos externos. Por que funciona? A exposição precoce gera vazamento de energia, concorrência desnecessária e opiniões alheias que enfraquecem a sua convicção. A coesão do núcleo protege a sua estratégia e permite que você haja com fator surpresa a seu favor. Como aplicar hoje mesmo? Filtro de acesso. Defina com clareza quem realmente precisa estar nas reuniões decisivas e no desenvolvimento das suas estratégias. Reduza ao máximo o número de participantes. Silêncio operacional. Não saia anunciando seus próximos passos ou grandes ideias em redes sociais ou conversas informais.
Trabalhe no silêncio até que o resultado seja grande demais para ser ignorado. Gestão de atração. Recuse convites, reuniões e parcerias que não estejam alinhados com seu ponto focal. Dizer não para o que é razoável é o único caminho para dizer sim para o que é extraordinário. Lembre-se da analogia clássica do grande pensador. O ganso se gaba por andar, voar e nadar, mas faz tudo isso com torpeza. O cavalo limita-se à terra, mas atinge a graciosidade, a velocidade e a perfeição em seu único domínio. Seja como o cavalo. Escolha o seu terreno, aprofunde as suas raízes e concentre o seu impacto. No próximo bloco, nós vamos traduzir essa metodologia para o plano de ação e cronograma de mudança, desenhando a jornada prática para você sustentar essa concentração no longo prazo sem desistir. Bloco 4. Conhecer a teoria da concentração de forças e entender os 3 pilares do método é transformador. Mas a verdadeira virada de chave na sua vida só acontece quando esse conhecimento deixa de ser uma ideia no papel e se torna o seu modo de agir diário. Não se iluda. Passar da dispersão para o foco laser exige um treino mental contínuo. Se você tentar mudar tudo da noite para o dia, cortando radicalmente todas as suas atividades de uma só vez, a sua mente vai reagir, criar ansiedade e tentar te arrastar de volta para o caos confortável da ocupação diária. A verdadeira maestria do foco não surge do choque, mas de uma transição consciente, gradual e sustentável. Para garantir que você passe por essa mudança sem desistir nos primeiros obstáculos, estruturamos um mapa mental de transição dividido em 3 fases evolutivas. Fase 1. A limpeza e o desconforto inicial. A primeira fase da sua jornada dura cerca de 2 semanas e vai testar a sua disciplina pessoal. O seu cérebro está acostumado com o estímulo constante de fazer várias coisas ao mesmo tempo e responder a todos os chamados. Quando você decidir fechar a porta para as distrações e focar em apenas uma meta principal, você sentirá um desconforto natural, quase uma sensação de que está deixando passar algo importante. O seu objetivo nesta fase: tolerância ao silêncio e ao foco absoluto. O exercício diário. Defina o seu ponto focal do dia e bloqueie 90 minutos ininterruptos logo pela manhã para trabalhar nele. Desligue as notificações, recuse convites secundários e resista à tentação de abrir abas paralelas. O resultado: você começará a sentir a satisfação silenciosa de ver um projeto complexo avançar de verdade em poucos dias, algo que meses de rotina dispersa jamais entregaram. Fase 2. A consolidação do ritmo e da autonomia. Vencido o desconforto dos primeiros dias, você entra na segunda fase, onde a concentração deixa de ser um esforço doloroso e se torna o seu padrão natural de trabalho. Aqui, você já sabe dizer não com elegância para tarefas superficiais e começa a colher os primeiros frutos da profundidade. O seu objetivo nesta fase: blindar a sua agenda contra invasões externas e fortalecer a sua ligação com a fonte primária de poder do seu ambiente. O exercício diário. Passe a organizar sua semana em torno do seu ponto focal principal. Identifique quem toma as decisões cruciais na sua área e direciona sua melhor entrega para resolver os problemas reais dessa figura central. O resultado: as pessoas ao seu redor passam a perceber a sua mudança de postura. A sua imagem de profissional disperso dá lugar à reputação de alguém altamente qualificado, focado e indispensável. Fase 3. A maestria da profundidade absoluta. Na terceira fase, você atinge o estado de maestria estratégica. A concentração de forças não é mais algo que você faz, é a forma como você enxerga o mundo. Você já não se deixa seduzir por oportunidades rasas, não perde energia com múltiplos projetos medíocres e entende que o verdadeiro poder pertence àqueles que perfuram a mina até encontrar o ouro. O seu objetivo nesta fase: manter a coesão interna do seu núcleo e continuar evoluindo em profundidade, tornando a sua habilidade impossível de ser copiada. O exercício diário: mantenha os seus grandes planos sob reserva. Trabalhe em silêncio, refinando sua técnica, acumulando recursos e deixando que a densidade dos seus resultados fale por si mesma. O resultado final: você se torna uma referência incontestável. Enquanto a maioria ao seu redor continua correndo em círculos e se esgotando na superficialidade, você avança com estabilidade, autoridade e controle total do seu destino. Veja este cronograma como um plano de treino para sua mente. Dizer não para o supérfluo não é uma perda de oportunidades. É a escolha deliberada de focar toda a sua potência onde ela realmente vai te fazer campeão. No quinto e último bloco, faremos a prova social, o fechamento matador e a chamada de ação, trazendo os exemplos de transformação real e a convocação definitiva para você colocar essa lei em prática hoje mesmo.
Bloco 5. Você ouviu os princípios. Compreendeu a mecânica do foco, a perversidade da dispersão e o caminho prático para a maestria. Mas é muito provável que uma dúvida ainda passe pela sua cabeça. Será que concentrar forças funciona mesmo na correria do mundo real? Observe a história de transformação real de um jovem empresário no ramo da tecnologia. No início da sua jornada, querendo abraçar todas as oportunidades, ele lançou 4 produtos simultâneos com uma equipe reduzida. O resultado foi desastroso. Entregas atrasadas, clientes insatisfeitos e caixa no vermelho. Quando compreendeu este princípio, tomou uma decisão dolorosa, porém libertadora. Congelou 3 projetos secundários e canalizou 100% da energia e do capital da empresa para aperfeiçoar o seu produto principal. Em menos de 8 meses, a qualidade do serviço disparou, a startup tornou-se referência absoluta em seu nicho e os lucros multiplicaram por 10. Pense também na trajetória de uma líder de equipe em uma grande organização multinacional. Ela passava 10 horas por dia apagando incêndios cotidianos, participando de dezenas de reuniões irrelevantes e tentando agradar a vários gerentes ao mesmo tempo. Estava exausta e estagnada. Ao aplicar o método do foco tático, ela identificou o projeto crítico que resolvia a maior dor do diretor-geral da empresa. Ela reduziu sua presença nas demandas banais e entregou uma solução cirúrgica para aquele ponto focal. O impacto foi imediato. Em menos de um ano, ela foi promovida a um cargo executivo de destaque, não por trabalhar mais horas, mas por focar onde a força gerava resultado real. Esses exemplos revelam uma verdade incontestável. Seja um profissional da área técnica que decidiu virar referência em uma única competência rara, seja um criador de conteúdo que abandonou a superficialidade para criar obras densas e inesquecíveis, o padrão vitorioso é sempre o mesmo. A profundidade cria gigantes, a dispersão cria medíocres. Se tivéssemos que resumir toda a essência da Lei 23 em poucas palavras definitivas, a lição seria esta: o poder não pertence a quem tenta fazer tudo, mas a quem canaliza toda a sua energia para o ponto onde a vitória é decisiva. Uma flecha dividida em 10 pedaços não perfura nem a folha mais fina. Uma flecha inteira, disparada com foco laser, atravessa a armadura mais pesada. Agora, a decisão final está exclusivamente nas suas mãos. O conhecimento que você acumulou nestes 40 minutos é uma arma poderosa, mas ele só ganha vida no momento em que vira atitude prática. Guardar a teoria na cabeça e continuar vivendo uma rotina caótica e dispersa é o maior desperdício do seu potencial. O mundo não recompensa o número de coisas que você começa. O mundo recompensa a maestria daquilo que você conclui. Pare de arrumar desculpas para a falta de tempo e assuma a responsabilidade pela sua atenção. Se você quer transformar o seu destino, a hora de cortar o supérfluo, escolher o seu ponto focal e agir com força total não é amanhã, não é semana que vem. O momento de agir é agora. Se este conteúdo expandiu a sua visão e te deu clareza estratégica, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo este treinamento mental diário. Deixe seu curtir para nos ajudar a impactar mais mentes fortes e deixe nos comentários a sua reflexão. Qual é o projeto ou distração que você vai eliminar hoje para focar naquilo que realmente importa? Mantenha a atenção blindada, concentre a sua força e execute o seu plano até o fim. Missão dada é missão cumprida.